vamos em frente, e aí a gente começa a pensar o seguinte, tá, eu falei de escrita, falei do que se espera, né, assim, como é que a gente vai se comportar, como é que a gente não vai se comportar, o que é, o que não é. Aí eu comecei falando sobre o porquê que a gente produz textos escritos, né, se é tão mais fácil. Hoje, inclusive, é tão mais fácil a gente mandar o áudio do que escrever, porque a gente tem muitas vezes até preguiça de escrever a quantidade de coisas que a gente quer dizer, né? Então é tão mais fácil. Por que a gente não pode? Porque existe uma diferença básica entre oralidade e escrita. A gente vai perceber uma diferença muito sensível entre a oralidade e a escrita. O que nos interessa aqui, obviamente, como eu já comentei com vocês, né, o que interessa efetivamente vai ser o que, jovens? O que nos interessa de verdade, verdadeirinha, é exatamente a escrita, né? Esse aqui é o nosso objetivo. Aí a gente vai pensar o seguinte, qual é a principal diferença entre as duas coisas? A gente vai pensar o seguinte, a principal diferença vai versar sobre a seguinte noção, olha só. A principal diferença vai ser exatamente que a oralidade, ela é espontânea. A língua oral é espontânea. Ela surge naquele momento. Ela é feita, né? Assim, ela vai atendendo a necessidades do momento. Você lança uma determinada ideia, essa ideia não cola, você precisa criar uma forma de fazer a sua ideia colar, né? Aqui mesmo, assim, o grande exemplo disso é dar uma aula como essa, que por mais que ela seja planejada, a gente vai pensar exatamente, e muitos professores, inclusive muitas pessoas fazem isso, às vezes a gente vai dando aula, né, dentro do próprio, a gente começa né, dando aula em que sentido, né? Eu estou dirigindo e aí eu tenho que dar uma aula e fico assim, não, vou falar isso, vou falar aquilo, a gente planeja, mas chega aqui na hora tem um chat, quebra a gente, muda completamente aquilo que a gente quer dizer, né, inclusive. Tá dando para entender mesmo, meninas? Estão acompanhando aí no chat tranquilamente? Aí a gente começa o quê? A refazer tudo isso a partir de momentos, né? Assim, o momento faz muita diferença, ele não é controlado. Como esse momento da fala não é controlado, e mesmo nos momentos mais controlados, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples para vocês. Para algumas pessoas, o humor serve como uma forma de descontração do ambiente para quebrar o clima de um nervosismo, digamos assim, tá? Isso acontece muito, e eu posso dizer de cadeira, que aconteceu, por exemplo, comigo defendendo minha dissertação de mestrado. Tava tudo pensado na cabeça, PowerPoint organizadinho, orientadora dizendo, você é o cara, mas, né, assim, tentando me estimular. E eu cheguei lá e ela falou assim, não faz piada, pelo amor de Deus, eu fiz piada a apresentação inteira. Por quê? Porque exatamente o momento era planejado, mas até a página 2, né? A partir do momento que ela saiu da página 2, ela perde o planejamento porque você precisa atender essas necessidades. Então, o que vai acontecer? Quando eu penso entre a oralidade e a escrita, por outro lado, ela é planejada. Isso aqui é completamente diferente de tudo aquilo que a gente pensava. A escrita é planejada. O que significa dizer que eu tenho a escrita planejada? Significa dizer exatamente que eu vou pensar em tudo antes, a escrita não consegue acompanhar a velocidade de pensamento, nem a oralidade consegue acompanhar a nossa velocidade de pensamento. O tempo que leva para a gente processar essa informação e verbalizar essa informação de forma oral é aproximadamente 5 vezes maior do que o tempo do nosso pensamento. Tanto é que a gente às vezes gagueja, né, dá aquela gaguejada, por quê? Porque você já teve uma outra ideia e você está tentando encaixar essa outra ideia. Na escrita, então, é ainda mais lento, galera. Por quê? Você está escrevendo ali, né? Então, a escrita precisa ser planejada. O principal ponto de afastamento é exatamente esse. Eu preciso necessariamente planejar a escrita muito mais do que eu planejo a oralidade. Lógico, o contexto também é determinante. Isso é muito importante para dizer para vocês. Alguma dúvida até aqui? Algum trauma, algum complexo? Ainda vou continuar um pouquinho nessa oralidade versus escrita aqui para a gente ter algumas ideias.
Mas tá dando para entender tranquilo, sem problemas. Guilherme dizendo aí que é meu fã. Opa, muito obrigado, Guilherme. Quem dera que eu tivesse fãs, né? Assim, famoso, né? Uma pessoa sensacional. Às vezes eu me pego olhando no espelho e falo, meu Deus, como criaste tamanha perfeição. Mas a ideia é... Não, tô brincando, gente. A noção principal é essa, né? Assim, a fala é muito mais espontânea, a escrita acaba se tornando muito mais planejada, né? Assim, ela é construída de forma planejada. Então pense no seguinte, galera, pense sempre na seguinte ideia. A escrita parte de um pressuposto completamente, né, completamente planejado. Beleza? Esse ponto é importante. Estou esperando vocês falarem comigo aí no chatioso, tá? Então a principal diferença é essa. Quais são as outras diferenças que a gente pode pontuar aqui para vocês? Por exemplo, uma diferença essencial é o contexto de uso. Não é em qualquer contexto que você vai usar, né? Assim, a oralidade, normalmente a oralidade a gente usa em contextos menos formais, né? A oralidade ela é mais presente em contextos menos formais, mas não é sempre, tá? Isso aqui é uma preferência, é o que a gente percebe que acontece, tá, gente? Enquanto que os contextos, né? Enquanto os contextos mais formais, eles são contextos mais próximos da escrita. É claro que isso aqui é para nossa realidade de momento, tá, galera? Então isso aqui é normalmente. Por que eu estou dizendo que isso aqui é para nossa realidade de momento? Porque, por exemplo, vamos ser bastante sinceros, quando eu pego a sustentação oral de um voto de um ministro do STJ, que até para xingar é bonito, né? Assim, bonito no sentido da linguagem é pomposa. Quando eu pego um voto oralizado, a defesa de um voto de forma oral, de um voto desse ministro, ele não é nem de perto o que eu uso na escrita. Ela é muito mais chique do que o que eu uso na escrita, mesmo em contextos ultra monitorados, né? A gente sabe que a linguagem também é uma forma de demonstração de conhecimento no sentido no Brasil, né? Num sentido mais tenso, mais triste, que é o próprio acesso à educação, né? A gente se impõe a partir da linguagem, né? Então, de uma forma ou de outra, a gente vai perceber que esses contextos eles são normalmente divididos dessa forma. A maior parte dos usos que a gente faz da linguagem oral, da oralidade, estão relacionados a contextos menos formais, enquanto os contextos de escrita estão ligados à maior formalidade. Beleza? Na sua vida, qual é o grande momento de formalidade que você tem, ou o contexto que a gente gosta de chamar em linguística de mais monitorado, né? Seu contexto mais monitorado é a sua produção de redação para o Enem. Eu, como professor de português, eu sofro um pouco, né, com algumas coisas. Por exemplo, eu sou monitorado o tempo inteiro porque normalmente nós temos um julgamento de que o professor de português não pode incorrer em determinados erros, né, não pode cair em determinados, né, se dar uma escorregada. Então, é uma coisa importante da gente pensar. A sua escrita nesse momento é o seu momento mais formal. Por isso que ela vai precisar de mais de você, gata. Por isso, meninas, por que a gente vai ter exatamente essa ideia de que a gente precisa ter uma redação mais bem cuidada? Porque este é o seu momento, querido, mais formal. Beleza? Bota isso aí na caixinha de besteira, bota isso aí na caixolinha, que faz muita diferença na hora que a gente está pensando. Então, deu para entender aqui oralidade versus escrita? Deu para sacar, né? Por que todo mundo quer ir para oralidade? Porque é muito mais fácil, né? Assim, a gente quer ir para oralidade porque a oralidade é muito mais tranquila. É muito melhor. Véi, vamos falar a verdade? Véi, né? Véi é muito brasiliense, né? Véi, vamos falar a verdade? A oralidade é que dá vida à língua, né? Assim, é o que faz a língua se movimentar, né? A gente percebe muito claramente que o que faz a língua se manter viva é a oralidade, tanto é que a gente tem escrito em latim, né? Escritos em latim, e o latim é uma língua morta porque não tem mais falante nativo do latim. Então a fala é muito importante. E na nossa construção linguística, a fala é muito importante. Mas a gente precisa entender que num determinado ponto da minha vida, né? Num determinado ponto, a gente vai precisar prescindir da oralidade para chegar na escrita. Beleza? Então vamos em frente aqui. Vamos lá. O que a gente vai pensar? Aí, tipo assim, velho. Como
é que surge? A ideia exatamente é essa. Como surge um texto, tá? A minha pergunta para vocês é essa: como surge um texto, né? De onde vem esse texto? O que é? O texto, na verdade, nada mais é do que literalmente a articulação de determinadas formas de pensar. Olha só. Então, na verdade, o que é o texto? O texto, ele prescinde, né? Ele precisa do seu conhecimento da língua. Então, tanto é que quanto maior for o seu conhecimento de língua, melhor, né? Mas não é o conhecimento linguístico só no sentido gramatical, não, mas conhecimento mesmo de leitura, carga de leitura. Você precisa, para escrever bem, entrar em contato com textos que são bons. Né? Assim, eu sou um leitor, vou entregar aqui, tá, gente? Eu sou um leitor ávido, muito ávido de leituras um pouco menos consideradas, digamos assim, ultra cultas, né? Eu sou muito Harry Potteriano. Muito. Eu adoro Harry Potter. Por quê? Porque Harry Potter entrou na minha vida num momento extremamente complicado, um momento de divórcio que eu precisava me divertir, e aí caiu aquilo na minha mão e eu lia desarvoradamente. Depois, aquilo num contexto de estudo, era uma literatura que eu conseguia ler sem o olhar crítico do analista literário, né? Assim, então, era muito legal. Mas é esse tipo de texto de qualidade que eu estou falando? Não. Eu não preciso eliminar um, mas eu preciso acrescentar outro, né? Eu posso continuar lendo Harry Potter? Posso. Mas o meu texto melhora quando eu entro em contato com textos melhores, né? Melhores no sentido linguístico mesmo, de construção de conteúdo. Então, vale a pena você pensar isso. Como é que surge esse texto? Primeiro ponto, ele surge a partir do seu conhecimento tácito e do seu conhecimento aprendido com relação à língua, tá? Então, esses conhecimentos, eles precisam se conectar. Aí é lógico, né? Na parte física da coisa, o que vai acontecer? Vou tomar só um gole de água rapidinho aqui. Na parte física, nós vamos ter palavras. A realidade essa nem foi lá para trás, hein, gente? Porque normalmente eu vou buscar lá nos fonemas. A gente vai ter palavras. Essas palavras, falando agora em carioquês, elas se transformam em parágrafos, né? Elas são somadas, elas são unidas, elas são colocadas em contato, né? Elas unidas se transformam em parágrafos. Primeiro em frases, né? Claro. Troquei aqui a ordem das coisas. Primeiro em frases e depois em parágrafos. Ótimo. Eu saio de uma unidade. Então a ideia é que eu saia de uma unidade. Dessa unidade eu consigo cair onde? Dessa unidade eu consigo cair em um conjunto. Né? A frase é um conjunto de palavras. E essas frases vão montar um conjunto maior, que é um conjunto repleto de significados. Então, o que a gente vai pensar? E aí, nisso chega o texto, né? Então, a gente vai pensar aqui, o nosso conhecimento, ele é apresentado a partir dessas palavras que se juntam, formando um conjunto de frases, que precisam estabelecer relações lógicas, tanto sintáticas quanto semânticas. Todas as relações existentes dentro de uma redação, elas são relações lógicas. Lógicas em que sentido? Elas não quebram regras que estão na base da construção linguística daquela determinada língua. Então eu pego essas palavras de alguma forma, né, a partir da minha vontade, elas se unem em frases e essas frases viram o quê? Essas frases vão virar parágrafos. Esses parágrafos, que a gente vai aprender a olhar para eles, e hoje a gente já vai começar a falar um pouquinho sobre isso, a gente vai aprender a olhar para esse parágrafo como se ele fosse um mini texto. Ele também tem uma estrutura a ser seguida. Né? Ele também precisa ser planejado, porque ele é um mini texto, ele é um texto menor, né? Ele é um texto mais enxuto, porque ele faz parte de um conjunto ainda maior do que é o texto. E essas ideias de vocês sempre precisam estar extremamente concatenadas. Pense que uma das principais, né, mais uma das coisas que o Enem trouxe, uma das principais coisas que esse Enem trouxe, foi exatamente essa relação da coesão. Você precisa pensar que outras dessas coisas que o Enem trouxe foi exatamente essa noção da coesão. As ideias precisam estar ligadas. O seu texto não é formado
a partir de frases colocadas de forma solta. Por isso que eu gosto dessa noção. As palavras, elas se concatenam, elas se unem para formar o quê? Frases. Essas frases, da mesma forma que dentro dela tem palavras, elas precisam se unir para formar um parágrafo. Há uma harmonia de acontecimentos, digamos assim, né? Eu vou ter harmonicamente um arranjar de ideias e de palavras. Então, parte desse pressuposto comigo aqui, tá? E aí é um conhecimento muito das palavras que você já tem, né? Assim, claro, ele precisa ser ampliado para que não haja, né, repetições, claro. Mas ainda assim, a gente parte do nosso conhecimento. A gente não pode tentar pular o córrego, tá? Essa é uma coisa importante. Professor, como é que eu faço para sair de uma redação que eu recebi nota, sei lá, 400 no Enem, para na próxima redação eu receber 960? Não tem uma fórmula para isso, porque isso vai sendo construído. E aí, da mesma forma como acontece com um relacionamento comum, né? Da mesma forma como acontece com um relacionamento comum, o que você vai pensar? Você vai pensar que a intimidade gera melhores frutos. Beleza? Então, a ideia que eu quero que você carregue deste momento é isso. Da mesma forma que as palavras se organizam, então olha só, da mesma forma que as palavras se organizam, a gente vai pensar o seguinte: elas se organizam em Eita, pílula. Elas se organizam em frases. Peraí, vamos apagar gate. Então aqui, elas se organizam em frases. Volta a canetinha, né? Como já está indicando aqui, essas frases vão se organizar em parágrafos e aí nós vamos ter novas palavras que se organizam em frases e aí organizam-se em parágrafos. Beleza? Tudo tranquilo? De boinha mesmo? Então, beleza. Fala comigo aí, gente. Tá dando para entender? A Laiana está me perguntando o seguinte: preciso que vocês falem comigo um pouco. Elisa, qual a duração dessa aula? Ela vai até ali por volta das 22 horas e 30 minutos, né? Por volta das 22 horas e 30, 22 e 30. Aí a Laiana está me perguntando, se começar a estudar a redação agora, do zero, ainda tem como conseguir uma nota boa no Enem 2020? Claro, claro, desde que você se dedique, né? Desde que você tenha esse processo que é essencial, como eu disse para vocês, que é um processo de quê? É um processo de construção de conhecimento redacional, né, textual, que vai se dar sempre por meio do quê, galera? Vai se dar sempre por meio de um treinamento importante para isso, tá? Então, eu diria para você que, assim, nesse momento é interessante que você pense mesmo em fazer a construção do quê? Em fazer uma construção aí de uma redação por semana até você alcançar uma nota mais alta e aí você faz uma manutenção somente dessa nota que é o seu objetivo, né? Assim, então, tem como? Sempre tem. Sempre tem. Tá? A gente ainda tem 6 meses aí praticamente para lá, né? Então, dá para pensar exatamente nessa ideia. Eu acho, Érico, eu vou ser muito sincero, e aí talvez eu seja um ponto dissonante na curva, né? Assim, dissonante no caso. Talvez eu seja um pouco diferente do que vocês todos ouviram falar. Eu acho particularmente que vale a pena ler as redações nota 1000 da cartilha do INEP, sim, claro, tá? Até porque todo conhecimento de texto é interessante para a sua vida. Desde que você não queira copiar esses esquemas que aparecem em algumas dessas redações. Por quê? Porque eles não são a garantia da sua nota 1000, né? Assim, durante muito tempo, e tem muita gente que eu vejo ainda falando isso, tem essa relação, né, essa ideia de que eu vou ler a redação aqui do INEP, vou usar os mesmos argumentos, mas o tema é outro, aí os argumentos ficam forçados, e a gente percebeu isso durante muito tempo. Eu sempre falava isso para os meninos do cursinho presencial que eu dava aula aqui em Brasília, de que logo em seguida que nós tivemos a divulgação de uma redação nota 1000 em que o menino usava o mito de Sísifo como contextualização, todas as redações passaram a utilizar o mito do Sísifo como contextualização. É um negócio impressionante. Impressionante mesmo. Né? Assim, por quê? Porque no tema não tinha nada a ver e a pessoa vinha com aquele mito. A mesma coisa aconteceu com Foucault, com o tal do silenciamento das classes, né, menos favorecidas, que é uma interpretação do Foucault, nem é exatamente isso que ele fala,
Então, se não for para você copiar completamente aquelas ideias, mas para ampliar o seu conhecimento e utilizar aquelas ideias quando for possível de utilizar, eu super apoio. Eu acho que conhecer textos bons é sempre alguma coisa positiva. Nunca pode ser visto como uma coisa negativa. Beleza? Tudo bem? Então a Vitória, o Douglas já se adiantou e respondeu, vai ficar disponível sim pra galera, tá? Vai ficar aqui no canal do YouTube mesmo, beleza? Então vamos começar o bicho pegar aqui? Vamos lá, vamos começar a partir de uma divisão que é uma divisão essencial quando o assunto é produção textual hoje no Brasil, em que, claro, nós ainda temos uma preferência muito grande pela tipologia dissertativa, mas a gente sabe que nem toda universidade está cobrando somente dissertação, né? Basta a gente pegar aí, por exemplo, a Unicamp, né? A gigante Unicamp, que há alguns anos, já tem bastante tempo, se não me engano são 10 anos já quase, que ela abandonou a noção de cobrar só dissertação e ampliou. Basta lembrar para vocês que ano passado o Unicamp cobrou um dos textos, era a produção de um texto de podcast, né? Assim, como se você estivesse escrevendo um texto para um podcast, né? Se para um podcast que fosse feito. Então, há uma necessidade da gente entender isso. O que são gêneros textuais, então? O que é tipologia textual? Quando eu recebo uma redação e a redação diz assim, você fugiu ao gênero, ou você não atendeu às expectativas do gênero. O que isso significa, né? Assim, por que meu texto não atendeu a essas necessidades? O que é gênero? O que é tipo textual? É tipo um texto? Assim, tipo um texto. Não, não é bem isso, tá? A gente vai pensar no seguinte, vamos lá. A tipologia textual, você vai pensar como sendo um conjunto de conjuntos, tá? Então, na tipologia textual, você vai pensar exatamente que a tipologia é um conjunto amplo. Como assim um conjunto amplo? Você vai pegar várias informações de texto, vários textos, e você vai colocar dentro desse conjunto maior. Então você vai pegar aqui assim, eu tenho um texto que conta uma história, eu tenho um texto que tem personagens, eu tenho um texto que tem narrador, eu tenho um texto que tem X, um texto que tem Y. Automaticamente eu vou dizer que ela pertence a um determinado tipo. Então, a tipologia textual na nossa cabeça funciona da seguinte maneira. Olha só. Então, a tipologia textual são conjuntos amplos de textos em que os textos apresentam os mesmos objetivos e as mesmas características, tá? Então, a ideia principal é exatamente essa. O seu texto ele vai apresentar as mesmas características e os mesmos e principalmente o mesmo objetivo, certo? Então, o que junta os textos numa tipologia textual é exatamente os objetivos. O que junta é o objetivo desse texto. Então, quando a gente vai pensar em tipologia textual, olha só, quando a gente vai pensar em tipologia textual, a gente pensa exatamente no quê? A gente pensa nos nossos queridos objetivos, certo? Então, esses objetivos são principais e essenciais para que nós tenhamos uma tipologia. Nessa tipologia, o que a gente vai fazer? Né? Assim, como eu disse para vocês que a tipologia era um conjunto amplo, o que a gente vai encontrar dentro dessa tipologia? Então, vamos pensar o seguinte. Aqui eu tenho tipo textual. Aí, dentro desse tipo textual, eu vou colocar gêneros. O gênero 1, o gênero 2, o gênero 3, o gênero 4 e o gênero 5. É mais ou menos como se a gente pensasse o seguinte. A tipologia está no ramo, e essa é uma informação também importante para vocês, a tipologia está pairando, digamos assim, num processo abstrato, ela não é concreta, não é a concretização do texto. O gênero é a concretização. Então, uma coisa é dizer que há uma narração, outra coisa é um conto. O conto é concreto, a narração é um conjunto de ideias. Então, a principal informação que você tem que levar aqui com relação à tipologia textual é essa. Na tipologia textual, né, dentro da tipologia textual, a gente entende isso. Os objetivos são iguais, o que faz com que as características sejam iguais. Beleza? Como esses objetivos são iguais,
Então, ali dentro eu vou colocar todos os textos que tiverem esses mesmos objetivos. Óbvio, né? Claro que atendendo de formas mais amplas ou menos amplas a essas expectativas. Tudo bem até aqui? Vamos pensar o seguinte, queria que vocês olhassem, então, o que são esses tipos textuais, né? De que maneira nós temos esses tipos textuais? A ideia principal nossa é a seguinte, esses tipos textuais vão se dividir em 5, tá? A gente vai pensar em textos argumentativos, beleza? Textos argumentativos são importantes para a gente. Então, a gente vai pensar nisso, assim, beleza, textos argumentativos. O que faz com que eu tenha um texto encaixado dentro dessa tipologia argumentativa? Você vai pensar, por exemplo, que aqui são textos de caráter persuasivo, né? Então, a gente vai dizer que é um caráter persuasivo, é a principal característica do texto argumentativo. É um texto que apresenta o quê? Opinião e que automaticamente apresenta sustentação da opinião, que são exatamente os argumentos. Então, o que acontece aqui, bonito? Olha para mim, meninos, pensa comigo aqui. Você vai pensar da seguinte maneirinha. Então, eu preciso ter um texto que seja persuasivo, mas seja persuasivo em que sentido? Quer mudar o pensamento do leitor? Não necessariamente. Ele vai apresentar uma ideia, e essa ideia precisa ser entendida pelo meu leitor como uma ideia possível, porque ela foi sustentada. Então, essa tipologia, ela trabalha com essas características. E aí são muito importantes essas tipologias, né? Assim, porque esses gêneros, principalmente a tipologia argumentativa hoje, tem sido utilizada o tempo inteiro pela maior parte das universidades, né? Ainda que não na sua forma dissertativa necessariamente, né? Mas quando eu penso o tipo argumentativo, eu posso ter, por exemplo, carta do leitor, eu posso ter editorial, eu posso ter carta de reclamação, eu posso ter uma carta argumentativa, uma carta aberta. Então eu posso ter uma crônica argumentativa que junta, né, o gênero narrativo com o gênero argumentativo. Então, assim, a nossa noção principal, né, o nosso entendimento principal é exatamente aquele de que dentro desse gênero, dessa tipologia, eu vou encontrar os gêneros mais cobrados. Por quê? Por um motivo simples. A mesma coisa que leva à cobrança de uma dissertação argumentativa, né, é exatamente o que leva à cobrança de um texto puramente argumentativo, que é o quê? Sua capacidade de exposição de ideias e sua capacidade de demonstração e organização das suas ideias. Então, dentro da tipologia que é mais ampla, eu vou conseguir encontrar essa série de gêneros. Professor, mas e aí? Calma, estou aqui, estou sofrendo agora. Calma. Supletivo. Pensando aqui comigo, professor. Mas o que é que vai fazer com que esse gênero, esse texto, né, esses textos argumentativos consigam ficar ali dentro, todos juntinhos? Exatamente essas mesmas características, né? Então, o que diferencia um gênero do outro? Uma carta tem uma estrutura física diferente de uma dissertação argumentativa. Uma dissertação argumentativa vai ter características diferentes de uma crônica argumentativa. Mas o que aproxima? Eu tenho o que, galera? Eu tenho necessariamente uma tese, uma opinião, e eu precisarei sustentar essa opinião. Sacaram qual é o caminho? Então, é exatamente essa ideia. É da tipologia argumentativa? Sim, beleza, é da tipologia argumentativa. Se é da tipologia argumentativa, você precisa defender uma ideia. Essa, inclusive, que a gente chama usualmente, né, assim, é o mais comum da gente encontrar, né, pelo menos a gente, em teoria de texto, a gente chama o texto argumentativo de um texto de tese. Então, toda vez que eu tiver um texto argumentativo, eu preciso ter uma defesa de um ponto de vista, tá? Então, é exatamente essa ideia. Aqui dentro eu tenho a tese e eu tenho a defesa da tese, que pode acontecer de maneiras diferentes. Mas a gente vai pensar que sempre, dentro de um texto argumentativo, independente de qual seja o gênero, eu vou trabalhar com o quê?
independente de qual seja o gênero, eu vou trabalhar com uma tese e uma defesa dessa tese. Ponto pacífico entre nós aqui até agora, né? Então, tipologia argumentativa mais cobrada, tipologia argumentativa aquela que apresenta uma quantidade grande de gêneros diferentes a compondo. Então, por isso que você precisa de quê? Dedicação para transformar esse conhecimento que você tem. Beleza? E aí, logicamente, volto a dizer, a gente aqui está partindo do zero. A primeira coisa que eu preciso entender é qual é o objetivo do meu texto. O texto mandou escrever uma carta argumentativa. Qual é o objetivo de uma carta argumentativa? É esse ponto que eu quero chegar com você, bonito e bonita. Em que ponto eu chego? Se eu tenho um texto argumentativo, eu vou partir da defesa de tese. Deu para entender? Tudo tranquilo? Fala comigo, bebê, aí. Vamos lá. E aí, algumas perguntinhas de boinha aqui. Estou esperando vocês me responderem. Se está funcionando aí, vocês tirarem as suas dúvidas. A Laiana me pergunta, como adquirir repertório para fazer redação? Então, esta é a pergunta de R$1 milhão. A gente não adquire repertório assim, né? O repertório não é alguma coisa necessariamente decoreba. Por mais que algumas coisas a gente acabe repetindo tanto que elas se tornam conhecidas de nós, porque repetimos muitas vezes, então acabamos decorando. Mas existem algumas formas, né? Assim, algumas formas de pensamento interessantes com relação ao repertório. Primeiro, como repertório hoje, a gente entende que você pode usar qualquer coisa que seja do seu conhecimento e da sua construção cultural. Filme, série, música, documentário. Qualquer uma dessas coisas é passível hoje de ser utilizado. Como a gente está no canal do Estratégia Vestibulares, mais de boa, né? Se a gente estivesse no militares, aí os exames militares eles têm uma visão um pouquinho diferente dessa informatividade, beleza? Então, pensando dessa maneira, massa. Primeira coisa, esse repertório que é um repertório próximo de vocês. E aí a manha qual é? Quanto mais cult, melhor, tá? Eu sempre digo, por exemplo, tem uma parte do Vingadores, não é do Ultimato, é do Endgame, eu acho. Não, Endgame é o Ultimato, né? Ai, meu Deus, eu sempre esqueço o filme que vem antes, né? O Vingadores, lá, que é o que o Thanos estala os dedos ainda. O que acontece? Nesse filme, tem uma cena que está o Thanos com a Gamora, em que ele vai falar exatamente que o planeta não sustenta mais, né? Os planetas não sustentam, o universo não consegue sustentar a utilização que se faz de recursos do universo. Que é, né, uma teoria extremamente interessante, né, quando a gente para pensar, porque é isso que está acontecendo. E aí a gente ainda consegue encaixar um Malthus aí, né, que vai falar que exatamente o consumo cresce de forma inversamente proporcional à produção dos recursos, né? Então, esse é um conhecimento que seria um repertório. Só que, claro, se ele pudesse ser um pouco mais cultzinho, né, um filme menos blockbuster, melhor, né? Assim, você vai falar, porque no filme, tem um filme agora, eu juro que eu ainda não assisti, que é o A Cela, né, que o pessoal está citando muito em redação do Netflix, né? Assim, então já dá para pensar exatamente sobre isso. Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto importantíssimo, leitura de atualidades. Atualidades ajudam muito na construção de repertório para redação e na construção argumentativa para sua redação. Então, esse conhecimento, né, essa diversão que você já tem, a gente tem aí nesse meio do caminho esse conhecimento das atualidades, conhecimento de filosofia, conhecimento de sociologia, e aí vai depender muito de como você gosta de estudar isso, até porque é passível de ser estudado para a prova, né, para a maior parte das provas. A gente tem o conhecimento literário, cara, repertório literário é sempre muito bom, muito, muito, muito bom. E aí vocês muitas vezes deixam de lado o repertório literário. Literatura é a coisa que vocês mais estudam depois de matemática na vida, né? Assim, no sentido de coisas diferentes o tempo inteiro. Então, é esse tipo de conhecimento. Leitura. Eu diria para você que conhecimento de mundo a gente aprende a partir da leitura para colocar na redação. Mas com essas possibilidades audiovisuais aí que eu passei para vocês. De boa? Tranquileira? Então, vamos lá. Passando aqui para o nosso segundo gênero, tá? A nossa ideia, a principal ideia é a seguinte. A gente vai pensar da seguinte maneira. O que é um gênero narrativo? Então vamos lá, vamos passar para o gênero narrativo, a tipologia narrativa, perdão. Tipologia narrativa. Na tipologia narrativa,
só para a gente ter uma noção aqui, porque a gente está falando do zerão mesmo, né? Assim, partindo do zero. No texto narrativo, o principal objetivo é contar uma ideia. Uma história, na verdade, né? É contar uma história. Então, o principal objetivo é contar uma história. Para contar essa história, você vai ter lá os seus elementos essenciais para que você conte essa história. Então, por exemplo, a gente pensa aqui, esse narrador é tão essencial quanto a existência de pelo menos um personagem. E o seu objetivo maior qual é? Contar a história desse personagem ou de outros personagens, quantos forem. Mas o seu objetivo principal qual é? A ideia principal é exatamente a de que você vai contar uma história. Você vai narrar significa contar, né? Narração significa narrar uma ação. O seu objetivo é exatamente esse. Você deve contar uma determinada história. Então, dentro dessa tipologia narrativa, nós vamos ter uma gama boa e ampla, né? Uma boa gama de gêneros. Então, você tem desde o romance, que todos eles são nivelados normalmente ou pelo objetivo ou pelo tamanho. Você vai ter o romance, que é uma narrativa longa com uma variedade grande de núcleos de personagens, com cenários muito distintos. Você vai ter o conto, que é muito moderno, né? Assim, que é uma narrativa também, mas mais curta, centrada normalmente num único núcleo de personagens. Mesmo quando é um macroconto, né, como acontece com Alienista, que você vai ter um macroconto, quase uma novela, né, que a novela não é isso que a gente assiste na TV, mas quase uma novela, e dentro desse macroconto tudo gira em torno do Simão Bacamarte, então tudo está ali girando em torno do mesmo personagem. Então, para que tenhamos uma narrativa, você precisa contar uma história. Exatamente a ideia é essa, tá? Então, ter narrativa significa contar uma história. Partindo desse pressuposto, né? Partindo dessa ideia, a gente consegue entender, então, o que é um texto narrativo. Beleza? Tranquilo até aqui? Tá de boinha? Mesmo? Então, vamos lá. O nosso próximo gênero, a gente vai entender aqui como sendo o gênero descritivo. O que vamos ter no gênero descritivo, jovens? No gênero descritivo, nós vamos trabalhar com o objetivo principal é apontar as características de alguma coisa, tá? Então, a nossa principal característica aqui é apontar as características de alguma coisa. Então, a ideia principal é, vamos apontar essas características. O que significa dizer? Vamos descrever alguma coisa. Vamos escrever um texto em que eu consiga montar, digamos assim, e essa é a principal ideia, né? Mas em que eu consiga montar uma construção mesmo de características especificamente. Beleza? Essa construção, ela é uma construção interessante, é uma construção importante.